Bem, amigos do Super Malva, bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje eu tô aqui meio Galvão Bueno, pessoal, com microfone aqui, fone de ouvido. Vocês podem ver que eu tô dentro do carro. Pessoal, hoje domingo, aí tá meio chuvoso, agora deu uma paradinha na chuva. Mas assim, pessoal, família tá toda em casa, como tá chovendo, pessoal, não dá pra se espalhar, né? Então a casa é pequena, aqui uma casa no condomínio fechado, uma casa pequena, e a gente também acaba tirando a liberdade do pessoal, porque ou eu gravo na sala, ou eu gravo lá no quarto, ou eu gravo na cozinha, e independente de onde eu gravo, pessoal, eu fico privando a família de poder circular pela casa. Então eu falei, não, pode deixar que eu vou lá entrar no carro, porque eu tenho bastante videoaula, tenho bastante coisas atrasadas aí, para poder estar fazendo a videoaula, bastante conteúdo já acumulado. E o importante, pessoal, é o estudo não parar. Então tá um pouquinho escuro e tal, mas o importante, pessoal, não é minha cara feia, não. O importante é a apropriação aí do conhecimento, esse compartilhamento aí de conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar esse fio aqui que tá incomodando um pouquinho. Pessoal, antes de mais nada, pedir para vocês, né, meu bordão de sempre lá, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, pessoal, e ajuda bastante aí o canal crescer, desenvolver, nossos colegas aí que precisarem acessar a videoaula para auxiliar nos seus estudos também, as curtidas e as inscrições, elas ajudam bastante na divulgação do canal, tá bom? Então se inscreve lá no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós estamos aqui na nossa 27ª aula do documento Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. É um tema bem longo aí, composto por 9 textos. Nós estamos aqui já, acho que é a última parte, né, do 8º texto, e vamos partir aí para o 9º texto. Então, pessoal, dando continuidade aqui na nossa videoaula, avaliação e aprendizagem na escola, a prática pedagógica como eixo de reflexão. Então esse é o título do nosso 8º texto, e tem um subtítulo aqui que a gente vai trabalhar agora, pessoal, que se chama Instrumentos de Avaliação, avaliar produtos ou refletir sobre os processos e percursos de aprendizagem. Pessoal, só essa pergunta aqui no subtítulo já dá pra gente começar a nossa temática. Pessoal, instrumentos de avaliação, pessoal. O que é avaliar produtos? É aquele professor realmente que vai lá, pega uma matéria, passa o texto na lousa, dá uma explicadinha rápida, passa o exercício, o aluno faz o exercício, depois, no final do bimestre, vai lá dar aquela avaliação bimestral, o aluno aprendeu, não aprendeu, dane-se, né? Ele que corra atrás de prejuízo. Gente, isso é avaliar produtos. Só se preocupa com notas e conceitos. Refletir sobre processos e percursos de aprendizagem. O que é isso, pessoal? É o professor mediador que vai acompanhar o aluno em todo o processo, vai observar, vai fazer relatório, vai ver ali onde está tendo a dificuldade do aluno, para poder auxiliar aquele aluno, para que ele possa realmente compreender e avançar nos seus estudos, no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, por isso que está escrito aqui, instrumentos de avaliação, avaliar produtos ou refletir sobre os processos e percurso de aprendizagem, tá? Quais são os instrumentos de avaliação que a gente tem que usar e para que a gente tem que usar eles e como nós devemos usá-los. Os instrumentos utilizados, eles podem ser variados, pessoal, mas em nossa perspectiva, eles precisam diagnosticar sistematicamente construção de saberes específicos, capacidades, habilidades, além de aspectos ligados ao desenvolvimento pessoal e social. Então, assim, pessoal, nós podemos usar diversos instrumentos de avaliação, como, por exemplo, a observação, né? Não é olhar o aluno por olhar ali, mas observar o aluno, ver como que ele se comporta em grupo, ver como que ele se comporta de forma pessoal, ver como que ele interage com os colegas, como que ele realiza uma atividade, se ele demonstra interesse. Essa observação é muito importante. Eu, por exemplo, no decorrer da minha carreira, eu sempre tenho alunos que, às vezes eu levo a sala no parque, e tem aluno que senta do meu lado, e eu falo, mas por que você não vai lá brincar? Né? O pessoal passa aí e vai pensar que você está de castigo. Ele, eu não quero brincar. E aí ele fica sentado ali vendo as crianças brincando, e de repente ele se entrete ali com um gravetinho, uma pedrinha, e ele começa a brincar sozinho ali. Ou seja, ele não gosta de socializar, ele gosta de brincar sozinho. Então o professor tem que avaliar, tem que registrar esse tipo de coisa, o andamento, né? Disso. Também, pessoal, tem outras formas de avaliar, como por exemplo, registros, semanários, o diário de classe, tem o diário de classe ampliado também, que o professor reserva ali um espaço para cada aluno, né? E vai registrando coisas pertinentes. Outro tipo de registro, pessoal, portfólio, que é um documento composto ali por vários
processos, né, da aprendizagem, os vários elementos que foram trabalhados, as metodologias, né, os instrumentos utilizados, pode ser foto, pode ser vídeo até, pode ser só o registro escrito, pode ter ilustrações, alguma atividade que a criança fez, tudo isso, pessoal, caracteriza aí o portfólio, ele auxilia bastante também na avaliação, tá? Então, você pode ter diversos instrumentos para avaliação, mas todos eles, pessoal, tem que diagnosticar sistematicamente a construção de saberes específicos, tá? Como as capacidades da criança, as habilidades que ela possui aspectos ligados ao desenvolvimento pessoal dela, que é aquele desenvolvimento dela próprio, e o desenvolvimento em grupo, desenvolvimento social, tá? Então, os instrumentos utilizados podem ser variados, mas eles têm que fazer esse diagnóstico realmente, tá bom? Diagnóstico sistematizado aí da construção de todos esses saberes específicos. Em relação à apropriação dos conhecimentos, não é suficiente, pessoal, sabermos se os estudantes dominam ou não um determinado conhecimento ou se desenvolvem ou não determinada capacidade. Se desenvolveram, né? Pessoal, não basta apenas você saber que o aluno sabe, tá? É preciso também que você entenda como ele chegou a um determinado conceito. Eu sempre uso o exemplo da matemática, mas pode ser usado em todas as matérias, tá? Qual que é o exemplo da matemática, pessoal? Por exemplo, você passou uma conta na lousa, o aluno ele não... fez aquela conta e o resultado deu diferente. Aí ele errou, vamos ver como é que chegou naquele resultado diferente. Às vezes um sinalzinho errado, né? Às vezes ali o professor tem professor também que tem umas letrinhas meio bagunçadas, né? Que nem a minha, por exemplo. Aí o professor faz um 3 tão fechado que parece um 8. Aí o aluno colocou 8 no lugar de 3. Só que considerando que ele pensou que era 8, com 8 aquele resultado está correto. Com 3 não, mas com 8 o resultado dele deu correto. Então, ou seja, ele entendeu a conta, ele entendeu. Agora você vai, entendeu o saber, o conceito. Agora você vai fazer o que com ele? Você vai obrigar esse aluno a refazer a conta com o 3 agora? Você já percebeu que ele entendeu. Ele só fez o número errado. Mas ele não entendeu o conceito. Agora tem necessidade de você chegar lá e falar assim, agora faz com 3? Gente, o que é importante? É o número da conta ou é a apropriação do conhecimento da conta? Entende? Então é a mesma coisa, qualquer matéria, qualquer disciplina, esse tipo de coisa pode ser apropriado, tá bom? Pode ser aplicado, tá? Então não basta apenas saber que o aluno sabe, pessoal. Tem que também saber ali como que ele chegou àquele conhecimento, tá bom? É preciso entender o que os alunos sabem sobre o que ensinamos, como eles estão pensando acerca daquilo, e o que já aprenderam e o que também falta aprender, tá? Então, gente, é preciso a gente entender ali o universo da cabeça da criança, saber ali se eles já adquiriram conhecimento acerca daquele tema, o que eles já aprenderam e o que ainda falta para eles aprender acerca daquilo que você ensinou. Porque às vezes o professor fala, mas nós já trabalhamos isso. Você trabalhou isso, mas a criança aprendeu? Talvez ele ainda não adquiriu o conceito, tá? Então é importante realmente ter essa consciência, entender, compreender a criança ali, para ver se ela se apropriou do conceito, do que foi ensinado. Essa mudança de postura, pessoal, ela é o tipo de coisa que diferencia os professores que apenas olham o produto da aprendizagem, né? E os que analisam os processos, ou seja, vai diferenciar esses dois tipos de professor. Aquele que realmente vai analisar o processo, vai ver onde o aluno tem dificuldade, vai corrigir, vai procurar auxiliar o aluno para que o aluno se aproprie, para que continue caminhando, ou aquele professor que vai esperar o aluno errar o bimestre inteiro para dar uma nota vermelha e dizer que não aprendeu nada, tá bom? Nessa perspectiva, os instrumentos usados, além de diagnosticarem, eles também servem para fazer o professor repensar a sua prática. Ou seja, pessoal, podem ter uma dimensão formativa do docente, principalmente se ocorrem momentos coletivos de discussão sobre os trabalhos dos estudantes. Então, assim, pessoal, você partindo dessa perspectiva do construtivismo, de uma avaliação processual, além dos instrumentos usados, eles diagnosticarem, que a gente viu lá que tem que diagnosticar, tá? Além deles diagnosticarem, eles também permitem que o professor reavalie a sua prática, modifique algumas coisas que precisa, melhore, né? Algumas coisas ali que realmente não está batendo direitinho. Então ele permite que o professor também se avalie, né? Avalie o seu trabalho acerca do que pode ser melhorado ali, do que está bom e do que pode ser melhorado. Nas tarefas ou fichas usadas para avaliar as capacidades na área da língua portuguesa, nós podemos, por exemplo, pedir que os estudantes escrevam textos, né, indicando, obviamente, a finalidade do destinatário, podendo entregar textos para que tentem ler e depois conversar sobre o que eles entenderam. Pessoal, quando a gente fala indicando, obviamente, finalidades e destinatários, é assim, quando o aluno escreve um texto, ele tem que ter consciência de que diabo de texto que ele está escrevendo ali, gente, que raio de texto que é aquele, né?
que ele está escrevendo. Porque muitas vezes ele escreve um monte de bobagem lá, não tem sentido nenhum. Então assim, gente, o que ele está escrevendo? Qual que é a mensagem? Qual que é a finalidade daquele texto? E destinatário? É para uma pessoa, então é uma carta, né? Não, gente, não é uma carta, não. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de videogame. Você vai pegar lá uma matéria na internet, né? Ele vai falar sobre um videogame novo, ou sobre uma atualização, ou sobre um jogo novo de videogame que está surgindo. Quem que vai ler aquela matéria? Quem gosta de videogame, vocês concordam? Então assim, uma pessoa não gosta de videogame, ele vai passar batido. Agora nós vamos falar aqui sobre o problema da política brasileira e tal. Quem que vai ler aquilo? Quem se interessa por política. Todos deveriam se interessar, né? Mas quem que vai ler? Quem se interessa. Olha, nós vamos agora fazer um vídeo aqui sobre uma receita nova de frango com polenta. Quem que vai fazer aquilo? Quem gosta de cozinhar, quem quer experimentar aquela receita. Então, isso é um destinatário. Você não pensa numa determinada pessoa para escrever um texto, né? Você escreve um texto e quem vai ler aquilo é quem tem tipo de interesse, que nem a nossa videoaula aqui. Nossa videoaula, quem que vai assistir minhas videoaulas, pessoal? É a pessoa que está fazendo uma pedagogia, a pessoa que está fazendo uma pós, a pessoa que está prestando um concurso para professor, para diretor, para supervisor, para coordenador, né, para pedagogo. Então são essas pessoas que vão acessar meus vídeos. Se eu pegar minha família lá e falar, vocês têm que assistir meus vídeos, eles não vão entender nada, eles não sabem nada de pedagogia. Então eles vão achar assim, seu canal é muito chato. Mas por que é chato? Porque eu trabalho em matemática que não é do interesse deles, né? Então, gente, por isso que é importante você colocar para o aluno a finalidade, qual é o conteúdo que ele vai trabalhar ali e qual é o destinatário a quem ele vai dirigir aquele conteúdo, certo? Essa forma de avaliar se distancia em muito daquelas que priorizam registro em quantidade de erros que os estudantes cometem quando escrevem erros. Gente, por que assim distancia em muito, né, aquelas que priorizam registro de quantidade? Porque assim, pessoal, tem muita forma de avaliar, pessoal, que avalia assim, o quanto o aluno escreveu, mas não olha o conteúdo. Às vezes a criança escreve ali um negócio de 10, 15 linhas e ele passa uma mensagem fantástica, o outro escreveu 30 linhas e só enrolou, não falou nada. Quantas vezes aí a gente vê aí textos que a gente olha que não acrescentem nada. Esses textos mesmo aqui da videoaula que eu trabalho, tem muitos trechos que eu vou tirando, porque eles ficam muito repetitivos, tá? Então assim, nem sempre o texto maior é o melhor, tá? Às vezes um texto menor, mais sucinto, ele passa muito mais mensagem do que um texto gigante lá que só enrola, tá bom? Se nós mudarmos a área do conhecimento, nós podemos também encontrar exemplos que diferenciam as propostas em que os professores simplesmente assinalam o que está certo e o que está errado, daquelas... Opa, perdão, pessoal. Acabei perdendo aqui. Simplesmente assinalam o que está certo e o que está errado, daquelas em que os professores tentam entender os percursos de aprendizagem e assim refletir sobre os processos de aprendizagem. Gente, essa frase aqui é bem grande, tanto que eu até me perdi, vou explicar elas para vocês agora. Se nós mudarmos a área do conhecimento, né, forma como a gente vê, como a gente avalia, como a gente trabalha, nós podemos também encontrar exemplos que diferenciam as propostas de professores tradicionais, que simplesmente assinalam ali o que está certo e o que está errado, dos professores que tentam entender os percursos de aprendizagem e assim refletir sobre os processos de aprendizagem, tá? Então tem o professor tradicional que ele só se preocupa com o resultado e tem aquele professor que se preocupa com o aluno aprender, tá? E se a gente mudar essas áreas de conhecimento, assim, a forma que a gente vê as coisas, nós podemos também diferenciar esses professores e mostrar para aqueles lá que estão só preocupados com o resultado que o resultado não importa, o que importa é o aprendizado da criança. Na área da matemática, por exemplo, deixa eu ver como é que tá a videoaula aqui. Tá cheio, cedo ainda. Na área da matemática, por exemplo, nós temos como um dos objetivos o trabalho com classificações. Ou seja, nós temos como uma das metas levar os estudantes a aprenderem a classificar e a refletir sobre critérios de classificação. Tá? Essa seleção de conteúdo está fundamentada na ideia de que cotidianamente nós classificamos eventos, fenômenos da natureza e da sociedade, né? Por exemplo, ao avaliarmos os estudantes em relação a esse aspecto, nós podemos registrar que tipo de classificação são capazes de estabelecer. Classificação a partir de um critério único, né? Ou, por exemplo, se é menino ou menina. Classificação a partir de uma combinação de critérios, né? Tipo assim, se é menino ou menina da segunda ou da terceira série, né? Classificação com negação de uma categoria, tipo meninos e meninas, né? Excluindo os que não gostam de jogar futebol. Ou então lá, quem é mais velho tem o clube da Luluzinha lá, né? O clube do Bolinha, na verdade, né?
que o Bolinha falava assim, menina não entra, né? A menina não pode entrar no clubinho dos meninos, né? Então, assim, essa classificação também de negação. Se eles conseguem descobrir os critérios da classificação, pessoal, usados em diferentes situações, né? Ao analisarem, por exemplo, reportagens, quadros e tabelas, por exemplo, uma reportagem, sobre o que é essa reportagem? É sobre esportes? É sobre tragédia? É sobre polícia? É sobre política? Né? Então, assim, gente, classificar o tipo de reportagem que quadros, né, tabelas, essas coisas assim. Então, se eles conseguirem descobrir esses critérios de classificação, né, se eles conseguem, né, descobrir esses critérios usados assim. Se eles são capazes também de comparar e equalizar coleções, né. Então, a gente precisa estar avaliando tudo esse tipo de coisa, pessoal. Para chegarmos a esse registro, nós não podemos usar apenas instrumentos de múltipla escolha. É preciso planejar situações em que os estudantes explicitem, né, como eles chegaram a determinados resultados e possam expor as estratégias adotadas para resolver problemas de classificação. Então, assim, para nós chegarmos a esse tipo de registro sobre o que eles sabem ou não classificar, nós não podemos apenas usar instrumentos ali de múltipla escolha, né? Certo ou errado. É preciso planejar situações em que esses estudantes eles possam mostrar como eles chegaram, né, num determinado resultado, que foi exatamente o que eu já expliquei no comecinho da aula, tá? Mostrar ali para o aluno como que você chegou, né, naquele resultado. Às vezes o resultado diverge um pouco daquilo que você gostaria, mas como que ele chegou até aquilo? Qual foi a linha de raciocínio? Às vezes a linha de raciocínio do aluno é mais importante que o próprio resultado, tá bom? Nós falamos até aqui, pessoal, de instrumentos utilizados pelo professor para que ele próprio possa diagnosticar e registrar os percursos da aprendizagem, né, dos estudantes, de maneira que ele possa ajustar o ensino a eles oferecido. Então é necessário, porém, não perdermos de vida o papel da autoavaliação do professor. Então, assim, pessoal, nós estamos falando aqui dos instrumentos utilizados na avaliação, só que assim, são instrumentos para o professor avaliar o aluno de diversas formas, tá? É necessário também a gente não perder de vista o papel da autoavaliação do professor, né, que é ver aí realmente se a nossa metodologia está se aplicando, se os alunos estão aprendendo, se eles estão tendo um bom rendimento, tá bom? Não basta apenas o professor ensinar e avaliar o aluno, ele também precisa se avaliar e ver se aquilo está sendo funcional. Para atuarmos em qualquer esfera social, nós precisamos, como já dissemos isso, planejar nossas ações de modo que encontremos as melhores estratégias para atingir nossos alvos e atender às metas daquilo que nós propomos. Tá? Então, para nós atuar em qualquer esfera da sociedade, nós precisamos planejar nossas ações, né? Encontrar a melhor estratégia para atingir os nossos alvos e atender aí as metas. Né? Na educação, pessoal, não é diferente. Tá? Nós também precisamos fazer esse tipo de coisa. E para que nós melhoremos as nossas estratégias de ação na educação e consigamos cada vez mais conquistas, nós precisamos continuamente avaliar se nós tomamos as decisões certas, se usamos instrumentos mais adequados, se conduzimos as situações da melhor maneira possível, tá? Então na educação, gente, acontece a mesma coisa com os professores, tá? E essa autoavaliação, ela precisa fazer parte do cotidiano escolar, não apenas do estudante, mas também do professor, do coordenador pedagógico, de todos aqueles que estão envolvidos aí no processo de ensino-aprendizagem, tá, pessoal? Então, todo mundo aí tem que estar se autoavaliando para realmente ver aí se está dando a contribuição necessária. Vamos lá, pessoal, nós terminamos essa temática e vamos partir para um outro teminha aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem essa aula. Tá com 18 minutos, dá pra gente concluir, pessoal, que bacana. Vamos lá para outro subtítulo aqui, ó. Avaliando para melhorar a aprendizagem. Mais algumas ideias. Algumas redes de ensino, elas vêm adotando modalidades de registros escritos mais qualitativos, tornando instrumentos primordiais no acompanhamento da aprendizagem e na tomada de decisões para o avanço qualitativo das aprendizagens do estudante. Pessoal, então assim, algumas redes de ensino, elas vêm adotando aí modalidades de registro mais qualitativo, ou seja, que foque realmente naquilo que o aluno está aprendendo, os pontos que ele precisa melhorar, tal, e não focando aí em aprendizagem final, tá? Em avaliação final. Se do ponto de vista oficial, pessoal, esses registros significam um grande avanço, é preciso para nós termos cuidado para não transformá-los em tarefa burocrática. Tá? Então, assim, pessoal, também, às vezes a gente fala assim, olha, tem um registro escrito aqui muito legal, em forma de portfólio, olha, tem outro registro ali em forma de como que eu posso falar?
um registro de um diário de classe ampliado, onde eu registro o tópico de cada aluno ali semanalmente e tal. Logo, gente, se você tornar isso uma obrigação, você vai começar a transformar isso numa tarefa burocrática, tanto o professor quanto a gestão, né? Começar a obrigar, vai se tornar uma tarefa burocrática. Então, ou seja, já perdeu aquele sentido que tinha de construtivismo, né? E aí, transformando somente numa tarefa burocrática, quer dizer, você perde o contexto original. Gente, eu dei uma aula sobre projeto político-pedagógico, só um instante. Aqui no carro não dá para trazer copo, né? Então tem que ser a garrafinha. Senão derruba aí e a esposa fica brava. Pessoal, puxa, eu ia falar um negócio aqui, acabei esquecendo, daqui a pouco eu volto. Tava falando sobre essa questão da burocracia, né? Que o professor realmente ele tem que fazer o registro de uma forma que ele consiga avaliar o aluno, mas também não pode ser aquele documento... pronto, lembrei o que era. Projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, gente, ele é feito todo ano ali, cada escola tem que ter o seu, de acordo com a realidade, com a participação da comunidade, né? Tem a aula lá, para mais informações, leiam lá, assistam a aula do projeto político-pedagógico. Tá, vai lá no meu canal e coloca lá, projeto político-pedagógico. Gente, deu um arroto aqui, ainda bem que vocês não ouviram, peço perdão. Se alguém ouviu aí, peço perdão. E assim, fala muito, o projeto político-pedagógico ele é um órgão norteador ali, que vai nos direcionar durante o nosso ano letivo. Só que muitas escolas, a gente acaba não praticando isso, os professores, cada um pende para um lado, e o projeto político-pedagógico acaba virando simplesmente um documento engavetado ali, ó, foi feito porque era obrigado, mas ninguém está seguindo. E isso não pode acontecer. Tá? Com essa questão dos registros qualitativos tal, é legal você adotar esses registros baseados na qualidade do aluno tudo, mas não pode meio que obrigar isso aí, ó, olha, esse bimestre você não fez, né, então tem que fazer. Não, gente, se você começar a forçar isso, vai virar uma coisa burocrática e vai perder o sentido, tá bom? Estudos já demonstram a necessidade dos professores terem oportunidade de discutir continuamente os objetivos e os instrumentos de avaliação que passaram a usar, né? A fim de se apropriarem aí daqueles novos recursos a serem, de fato, ajudados a reorganizar sua tarefa de ensino e empregá-los, né? Ao empregá-los. Então, assim, pessoal, os professores aí, eles têm realmente essa necessidade de ter essa oportunidade de discutir com os colegas, né? Continuamente aí os objetivos desses instrumentos de avaliação, ver se eles realmente estão funcionando, né? Se eles realmente estão ajudando, né? E a fim, pessoal, dessa forma de se apropriar aí desses novos recursos, né, e perceber se eles realmente estão sendo ajudados através desses novos recursos que eles estão utilizando, tá, a reorganizar aí sua tarefa. Por isso que está lá em cima, lá que a gente falou no texto de cima, fala sobre tomar cuidado para não transformar eles numa tarefa burocrática, porque não pode ser uma obrigação. Às vezes aquele registro não está sendo, como que eu posso falar? Útil, não está dando um resultado positivo, você também não pode ficar obrigando ali o professor a ficar fazendo uma coisa que não está dando resultado. A gente tem que modificar aí também a forma de avaliar. Para que não haja descompasso entre o registrado e o vivido em sala de aula, nós insistimos na necessidade de garantir alguns cuidados aparentemente óbvios, né? Mas nem sempre cumpridos aí. Gente, muitas vezes a gente vai lá, a gente trabalha planeja uma aula, na hora de trabalha uma coisa diferente e na hora de registra aquilo que havia planejado, para dizer que foi dado. Então nós temos que tomar cuidado para não se perder nesse tipo de coisa, gente, e realmente registrar aquilo que foi trabalhado na sala de aula e não aquilo que foi planejado. Muitas vezes o professor registra aquilo que ele planejou, mas ele não aplicou aquilo. Tá? Então isso não pode acontecer. Ele tem que realmente registrar o que foi trabalhado e não o que foi planejado, tá? O seu registro tem que ser em cima do vivido, né? E não do planejado. Insistimos então, né, na necessidade de garantir alguns cuidados aí óbvios, né? Mas nem sempre cumpridos. Por exemplo, em primeiro lugar, recordemos, né? Deve-se ter clareza aí sobre o que é necessário que os estudantes aprendam em cada etapa escolar, tá? Então, realmente fazer uma lista das prioridades, ver o que é mais importante e trabalhar do mais importante aí para o menos relevante, né? Para que, mesmo que não consiga trabalhar 100% do conteúdo, pelo menos a gente conseguiu trabalhar o melhor do melhor do melhor. Então, né,
ter clareza sobre o que é necessário que os estudantes aprendam em cada etapa escolar, o que constitui um direito deles. É preciso não deixar o tempo passar, pessoal, mas sim monitorar continuamente os progressos e lacunas demonstrados pelos estudantes. Aquilo que eu falei, avaliação processual, durante todo o processo, através da mediação, do registro, da orientação, tá bom? Assim, poderemos ajustar a forma de ensinar em lugar de esperar o fim do período para já sem ter muito o que fazer, né, constatar que as crianças aprenderam ou não o que foi estabelecido. Então por isso que a gente fala, avaliação final lá, gente, isso aí é muito negativo. Não podemos focar na avaliação final, mas na avaliação processual. Aqui é muito repetitivo, por isso que eu estou falando um pouco mais rápido. Em segundo lugar, para que tenhamos clareza sobre o que ensinar e avaliar, nós necessitamos traduzir em objetivos observáveis os conteúdos formulados, geralmente de modo muito amplo nos documentos curriculares, né? Então, assim, para a gente ter clareza naquilo que a gente vai ensinar, que vai avaliar, se aquilo realmente é relevante, nós precisamos traduzir. O que é traduzir, né, pessoal? Transformar isso em objetivos observáveis. Ou seja, assim, você conseguir entender aquele objetivo, né, de uma forma positiva, ver que realmente ele é positivo e que os conteúdos que vão ser trabalhados nele, geralmente, aí, sejam trabalhados de modo muito amplo, né, para que a criança se aproprie. Só com esse nível de clareza e concretude, podemos fazer o registro avaliativo ao longo das semanas em que se dá o ensino-aprendizagem, de forma que possamos corrigir ou realimentar, né, o processo de ensino e não perder as informações que detectamos aí sobre os meninos e meninas no dia a dia. Então, assim, pessoal, com esse nível de clareza, né, a gente consegue fazer um registro avaliativo ao longo das semanas, baseado no ensino-aprendizagem, né, de forma que nós possamos aí, através da avaliação processual, corrigir ou reforçar aí o processo de ensino do aluno, tá? E não perdendo aí informações e perdendo realmente uma dúvida do aluno, deixando ele arrastar essa dúvida até o final do bimestre. Finalmente, nunca é demais a gente lembrar que para que o estudante e sua família tenham voz, eles devem participar efetivamente do processo de avaliação também, tá bom? Necessitamos garantir que as famílias conheçam as expectativas da escola em relação às crianças em cada ano e acompanhem a trajetória percorrida, podendo se posicionar junto ao professor, a turma e a escola. De que forma, pessoal? Então, que nós precisamos, né, garantir que as famílias conheçam as expectativas da escola em relação ao aluno. Mas de que forma que a gente vai garantir que eles conheçam e acompanhem essa trajetória percorrida, se posicionando aí junto com o professor para melhorar, né, na educação da criança? Pessoal, relatando comportamento e gostos dentro de casa. A família, pessoal, ela precisa estar relatando, olha, mas em casa ele é assim, ele é assado, tal. Você conhecendo a rotina do aluno dentro de casa, você também vai perceber os comportamentos dele na escola, se são diferentes do de casa, se são melhores, se são mais negativos, tá bom? Então tem que dar essa voz para a família, deixar a família falar sobre o aluno também, tá? Se o estudante e a sua família, eles sabem onde a escola quer chegar, se eles estão envolvidos no dia a dia, em que são os principais beneficiários, né? Então eles poderão participar com mais investimento e autonomia na busca do sucesso dessa empreitada que é o aprender, tá bom? Então, assim, se a família, os estudantes, eles realmente entenderem ali qual é o foco da escola, se a escola está preocupada só com conteúdos ou se ela está preocupada realmente com o aprendizado daquela criança, eles vão se comprometer mais, e aí eles poderão realmente participar com mais investimento aí na autonomia dessas crianças, né, na busca aí do exercício da cidadania, tá bom? Pessoal, esse foi o texto 8, eu acho que já deu aqui até 30 minutos, olha, a aula deve ter acabado certinho, ó, 28 minutos, que bacana. E a gente vai agora para a reta final aí, que é o texto 9, para encerrar essa temática, tá bom? Então aí, ó, nós estamos aqui com 27 aulas, e nós vamos fazer aí a 28ª aula agora no texto 9 aí. Vamos começar na próxima aula já, tá bom? Pessoal, por enquanto, bons estudos aí. Até a próxima aula, tá?